sou a professora Rose e hoje nós vamos ver mais uma classe de palavras que é o numeral. Ué, mas numeral na matemática? Também faz parte da língua portuguesa. Nós não usamos a nossa fala para falar o número? Então faz parte também da língua portuguesa. E você sabe quais são os 4 tipos de numerais? Olha só, tem o cardinal, o ordinal, o multiplicativo e o fracionário. O cardinal é aquele que nós mostramos a quantidade, tá? 1, 2, 200, 1000, 2000. O ordinal é aquele que mostra a ordem, a colocação. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, tá? O multiplicativo é aquele que mostra a quantidade que foi multiplicada, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, tá? E o fracionário é uma parte do todo. Meio, um quarto, um terço. Até aí tá fácil, né? Mas como nós usamos isso na língua portuguesa? Como? Por exemplo, o dia do mês. Você vai usar o cardinal ou o ordinal? Você vai usar o cardinal do segundo dia em diante. Por exemplo, 27 de agosto, 12 de setembro, 3 de outubro. Mas no primeiro dia você vai usar o ordinal. 1º de outubro, 1º de março, 1º de janeiro. E olha só como funciona para as leis e decretos. Nós vamos usar os numerais cardinais ou os ordinais para falar dos artigos e dos parágrafos dessas leis todas. Olha só, tanto artigo quanto parágrafos, se for até o 9º, nós vamos usar ordinal. Depois do 9º, nós vamos usar cardinal. Por exemplo, artigo 9º, artigo 7º, artigo 5º, artigo 11, artigo 12, artigo 20, artigo 30, ok? Parágrafo 3º, parágrafo 9º, parágrafo 7º, parágrafo 11, parágrafo 21, ok? Então, até o 9º a gente usa o ordinal, depois do 9º a gente usa o cardinal. Tudo bem? E em relação aos séculos, capítulos, reis e papas, nós usamos os ordinais ou os cardinais? Olha só como é fácil. Aí vem a regrinha. Se nós usarmos o numeral depois do substantivo, até o 10º nós usamos ordinal. E depois do 10º, cardinal. Por exemplo, capítulo 10º, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, ok? Rei, 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11, 13, 15. Agora, como acontece quando vem antes do substantivo esse numeral? Antes do substantivo, sempre nós vamos utilizar o ordinal. Por exemplo, 3º capítulo, 15º capítulo, ok? Sempre ordinal, se for antes do substantivo. Se for depois do substantivo, é essa regrinha que eu acabei de falar, tá? Até o 10º é ordinal e depois do 10º é cardinal, tudo bem? Uma coisa muito importante também que você não pode deixar de ver é confundir o artigo 1 com o numeral 1. Você sabe que nós temos o artigo indefinido 1, que é aquele artigo que indefine uma situação, que indetermina um substantivo, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, olha só, encontrei um caderno. Está falando exatamente um caderno? Ou está falando esse um aí como generalizando, como sendo um caderno qualquer? Olha só a diferença. Sabe quantos cadernos eu tenho? 1. Esse 1 é numeral, porque está indicando a quantidade de cadernos que eu tenho, tá? Agora, no outro caso, eu encontrei um caderno, pode ser um caderno qualquer. Esse 1 é artigo indefinido, porque está indeterminando o substantivo caderno. Então, pode ser qualquer caderno, ok? É diferente o numeral do artigo. O artigo 1 indetermina o substantivo. O numeral 1 dá a quantidade exata daquilo que eu tenho, ok? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!